Olá pessoal, vamos ver nesse tópico sobre calagem. Vamos falar um pouco sobre calagem. Como nós vimos no tópico anterior, o solo tende a se tornar ácido com o tempo, o que prejudica o desenvolvimento das plantas. Por isso é necessário corrigir o pH do solo, e isso por meio da calagem, que além de corrigir o pH do solo, ela também traz outros benefícios, como, por exemplo, o aumento da disponibilidade de nutrientes. Como vimos, os nutrientes estão mais disponíveis às plantas na faixa de pH entre 6 e 6,5. Por isso é importante manter o pH nessa faixa para que a adubação realizada seja aproveitada pelas plantas. Nós temos também como benefício da calagem o fornecimento direto de cálcio e magnésio. O calcário dolomítico, que é um dos principais calcários utilizados, é rico nesses nutrientes. Portanto, se nós fizermos uma calagem corretamente, o fornecimento de cálcio e magnésio já estará garantido. Nós temos também o favorecimento do sistema radicular. O calcário neutraliza o alumínio do solo, que é tóxico às plantas. Então, com isso, permite maior desenvolvimento do sistema radicular, possibilitando que as plantas explorem um volume maior de solo, podendo buscar nutrientes e água em maiores profundidades. E a calagem também favorece o aumento da atividade biológica. Com o aumento do pH, os micro-organismos do solo terão uma faixa de pH melhor para suas atividades e com isso eles aumentam a ciclagem de nutrientes. Vamos agora falar sobre o cálculo de calagem. Existem alguns métodos para se calcular a quantidade de calcário que deve ser aplicada por hectare para a correção do pH do solo. Nós temos o método da saturação de bases, que leva em consideração a relação entre o pH e a saturação de bases do solo. Lembra que um solo que tem porcentagem de saturação por bases menor que 50% é considerado pobre. O objetivo desse método é elevar a saturação por bases do solo a um valor desejado, o que depende da cultura. Então nós temos a fórmula do método de saturação por bases, onde a necessidade de calagem é igual ao V2, que é a saturação por base desejada, menos V1, que é a saturação por base atual do solo, que a gente obtém por meio da análise de solo, dividido pela CTC potencial, que é aquele T maiúsculo, multiplicado por 100. E o valor obtido é dado em toneladas por hectare. Nós temos também outros métodos, sendo que varia de estado para estado do Brasil. Com o valor da necessidade de calcário calculado, nós temos que calcular a quantidade de calcário. E para isso nós devemos levar em consideração a porcentagem da superfície que será coberta pelo calcário, até que profundidade em centímetros será incorporado o calcário, que tem o símbolo P, e qual o valor do poder relativo de neutralização total do calcário, que é o PRNT do calcário, que será utilizado. Esse PRNT é dado em porcentagem, e a gente pode dizer que quanto maior é o valor do PRNT do calcário, ou o poder de neutralização total do calcário, maior é a capacidade de neutralizar a acidez. Assim, a quantidade de calcário é dada pela fórmula na qual a quantidade de calcário é igual à necessidade de calcário vezes a superfície que será coberto, dividido por 100, vezes a profundidade, dividido por 20, vezes 100 dividido pelo PRNT do calcário. E o valor obtido é expresso em toneladas por hectares. E é importante lembrar que o calcário deve ser aplicado pelo menos de 2 a 3 meses antes do plantio, devido a ele ser um material de baixa solubilidade e reação lenta. Então esse período dará o tempo para que as reações necessárias no solo aconteçam. E agora nós vamos falar da supercalagem, que é um problema que vem ocorrendo nas áreas de plantio direto. Nessas áreas tem se incorporado o calcário de forma incorreta, com grades aradoras leves, de forma superficial, na camada de 0 a 10 centímetros, quando o correto é na profundidade de 15 a 20 centímetros. E com isso, essas camadas recebem o dobro de calcário que deveria ser aplicado. E essa aplicação superficial de calcário pode gerar problemas principalmente de natureza química, como, por exemplo, a menor disponibilidade de nutrientes no solo. E com isso nós temos desequilíbrio nutricional das plantas. Então, portanto, em solos altamente intemperizados, a calagem deve ser suficiente para elevar o pH a 6 e a saturação por base em torno de 80%, dependendo da cultura que será implantada. E com isso nós encerramos esse tópico e vamos ao último tópico da nossa aula.